Um ensaio, um treinamento, qualquer coisa que a gente faça que exija ou se caracterize como preparo, só é efetivo quando a gente sabe quando é que aquilo para o qual nós estamos nos preparando acontece. É muito difícil e quase impossível se manter motivado em treinar, treinar e treinar quando não se sabe quando vai ser o jogo ou quando vai ser a competição. Da mesma maneira, a gente ensaia quando a gente tem noção da apresentação. O texto bíblico pula na nossa frente quando ele diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O ver o Senhor é um alvo da santificação. Precisamos de um alvo, precisamos de um foco, precisamos de um ponto onde as coisas de fato se concluam. Caminhar para a terra envolve olhar para os sinais de que essa terra está próxima, assim como dirigir. Vemos pelas sinalizações, pelas placas que estamos chegando, isso nos dá novas motivações. Esperar Jesus voltar, esperar o encontro é determinante para a maneira como nós vivemos aqui. E isso se encaixa também perfeitamente na lógica de Jesus em não dizer data, mas dizer sobre preparo e nos colocar em alerta constante, colocando Ele do nosso lado nessa caminhada. Então esse alvo precisa de fato ser para a gente tão claro, senão a gente se perde. Não saia daí, está começando o Fé para Hoje. Olá, estamos de volta e eu tenho um convite do coração para fazer para você. Você que participa, que é espectador ao Novo Tempo, sabe, eu tenho confiança total de que você sabe, que a produção dos conteúdos que a Novo Tempo faz e chega até você, beneficia você e muitas outras pessoas. E nós temos a alegria de dizer isso. E é bom saber que fazemos parte de um projeto que é maior do que nós e que tem uma enorme relevância. Pois é, o convite é: faça parte disso você também. A gente carinhosamente chama os nossos parceiros de Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança são pessoas que ajudam com quantias diferentes de dinheiro, conforme as suas posses mesmo, para que tudo que a gente faz de fato aconteça. O envio de materiais como esse, por exemplo, que está na minha mão, ele acontece por causa dos Anjos da Esperança. Aliás, você sabia que qualquer pessoa que pede um material, um guia de estudo para a gente, recebe esses estudos de graça, isso porque os Anjos da Esperança ajudam para que isso aconteça. E todas as outras coisas, os sinais de satélite, os lugares que a gente quer colocar sinal aberto, a construção de estúdios, tudo isso acontece por causa dos nossos parceiros. Você pode entrar em contato conosco, com esse contato que está aparecendo para você aqui agora e dizer: quero ser um anjo, e você vai junto com a gente participar da alegria de servir. Seja um anjo você também. Há poucas palavras puras na nossa forma, no nosso conteúdo, na maneira de falar. Deixa eu te explicar melhor o que é isso. Poucas palavras que falamos hoje, elas se mantêm adequadas e restritas ao significado, à forma original. Algumas não vão mudar, mas aquelas que são passíveis de mudança sofrem grande alteração. E a gente pode aqui usar alguns exemplos e pensar nisso. Talvez um exemplo clássico de palavras que vão se ressignificando com o passar do tempo e vai perdendo a pureza do seu sentido original, seja a palavra bárbaro. Bárbaro começa com uma onomatopeia. Eles começando a falar das pessoas que não falavam grego ou latim, mas que tinham uma língua que eles queriam dizer enrolados, eu digo por eles, aqueles que falavam latim ou grego, diziam que aqueles que não eram desse ambiente falavam numa língua parecida como um bar, de aí vem a onomatopeia bárbaro. Mas com o passar das semanas, anos e séculos, o bárbaro começou a ter novos significados. O bárbaro, em algum momento, pode ser uma pessoa que faz uma barbaridade, uma barbareza, algo como incivilizado. Mas também pode significar alguém que faz algo extraordinário que pessoas comuns não fazem, como num teatro, num jogo, alguém falar bárbaro, fez algo incrível. Há pessoas que têm esse nome e a barbaridade, a expressão, eu conheço algumas pessoas de algumas regiões desse país que falam bar como uma sintetização de uma barbaridade. Pois é, do ponto onde a gente estava, do bárbaro, para o ponto que o bárbaro começou, uma distância tão grande que a gente pode localizar no século significados diferentes. Amor também é assim.
O amor pode significar muitas coisas dependendo do lugar. O amor pode ser uma paixão ardente, como pode ser sexo, como pode ser um apetite gigantesco por um prato como um berinjela com queijo. Amar tem muitos significados em muitos lugares. Tem gente que ama odiar e tem gente que odeia amar. E amar pode estar desde uma declaração de amor num altar, como um slogan de uma loja. E as pessoas vão amando. Graça está aí. Talvez ela manteve um pouco de pureza. Uma das que sofre esse efeito muito grande é a palavra talento. Talento pode ser um negócio que eu faço bem, como pode ser um pedacinho de chocolate. Em alguns lugares desse meu estado, por exemplo, talento pode ser um corte bem feito de cabelo, como pode ser alguém que tem uma habilidade de dar um drible e é uma pessoa talentosa. Talento. E quando eu olho para a Bíblia, ela tem outro significado e muito do que nós falamos sobre talento foi tirado da Bíblia. Falar de talento nos remete a uma das principais parábolas que Jesus falou. E sobre essa parábola, ao nos debruçarmos sobre ela, nós temos tantas coisas importantes na construção da nossa fé no cotidiano que não vale a pena passar por uma leitura da Bíblia sem adquirir a quantidade de informações importantes que estão importantes e são mesmo desse fato em cada instante de segunda a segunda. Jesus estava com seus discípulos diante deles e vale a pena pensar por que ele contou essa parábola, porque uma pergunta muito importante lhe foi feita. Primeiro dos Evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta era sobre sinalização. E a interpretação é óbvia. Eles queriam saber, olhando ao redor de si, aos sinais no mundo, nas coisas, na natureza. Muitas coisas estavam na sua mente, mas obviamente uma se destacava mais que as outras. Eles estavam pensando quais eram as destruições que marcariam o momento onde Jesus viria e tudo seria destruído para reconstruir. Havia uma lógica nesse pensamento. Se Deus vem para refazer, o que já existia seria destruído. Então a destruição estava naquela cabeça. Lá no fundinho da mente era: quais destruições serão as mais marcantes para que eu saiba da sua proximidade? Uma era a principal na cabeça deles, a destruição do templo. Que sinal, portanto, haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eu vou repetir algo que você precisa saber quando se coloca no lugar dos discípulos para entender o que eles estavam de fato querendo dizer. Olhando ao redor de mim, como eu perceberei os teus passos? Quando eles perguntam sobre o que estaria ao redor que indicasse a proximidade de Jesus, Jesus responde o que deve estar neles. E é algo importante mesmo para a gente pensar aqui. Quando nós pensamos que a eternidade será vivida em um mundo reconstruído por Jesus, chegaremos à óbvia conclusão: a Cidade Santa não está aqui. As ruas de ouro, o rio de cristal, aquele paraíso não está aqui. E embora não transformados, os habitantes que estarão nessa cidade já estão aqui. E isso é um sinal. O que Jesus está dizendo e quis dizer para eles nos próximos versículos é que a cidade vai descer com os habitantes, mas aquelas pessoas que estarão na eternidade já estão andando aqui, embora ainda não sejam transformados. Mas sinais de transformação serão indicativos para o mundo, para que o mundo saiba que algo tremendamente importante está acontecendo. O que Jesus está dizendo, sim, é que ao olharmos ao redor, algumas coisas vão mudar perto da gente para a gente entender que o mundo está chegando na fase final dessa história de pecado. Mas é possível perceber essas coisas a partir do efeito do pecado. Mas tem coisas que só Deus é capaz de fazer. O mundo mau pode se colocar na categoria comum ter terremotos. No mundo mau, se espera, obviamente, que neste mundo mau tenha fome.
Em um mundo mau também pode-se esperar que haja guerras, rumores de guerras e grandes conflitos. Isso o mal pode causar e isso está naturalizado quando as coisas vivem sobre a ilógica do pecado. Mas um coração que vive numa outra sintonia, uma solidariedade perfeita, uma determinação em servir e alegrar-se em estar servindo, um olhar constantemente para cima, uma visão de longo alcance e uma sintonia de vida para além do buscar prazer e fugir da dor, são coisas que o mundo natural não pode produzir. Portanto, se alguém quiser procurar um sinal inequívoco de que as coisas estão caminhando para a conclusão, ela deve procurar nos corações e não nos jornais. E esse é o efeito e essa é a perspectiva que Jesus apresentou. Em outras palavras, quando ele termina o texto e fala assim, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha de todas as nações, estão virá ao fim, então ele não está dizendo que as pessoas vão fazer uma campanha. Ele fala, eu vou lançar uma campanha. Não, bem longe disso. Ele não está dizendo que os discípulos vão se propor a algo que está somente colocado a partir de uma perspectiva egoísta. O que Jesus está dizendo é que a pregação do Evangelho está tão ligada à pessoa que prega o Evangelho que as pessoas vão dizer lá no fundo do seu coração, ao sair pelos poros como efeito, alguma coisa muito diferente está acontecendo que provoca esse tipo de comportamento. Deus lançou um sinal para que nós olhemos nos olhos uns dos outros e os olhos digam que algo está acontecendo no céu. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Alguns elementos são muito importantes para serem contextualizados aqui, devem ser contextualizados para que a gente tenha uma compreensão mais ampla do que Jesus estava dizendo. O primeiro é a concepção de talento. Talento, conforme eu disse, é uma palavra que é ressignificada e a gente usa ela com muitas abordagens e significados diferentes. Mas aqui, talento é uma unidade de peso, o que é próximo de 35 quilos. No caso, como nós estamos vendo na parábola, que é um bem, é algo de muito valor, são 35 quilos de ouro ou prata, dependendo do contexto da história. Em alguns momentos da história, a prata foi mais valiosa que o ouro, porque o ouro tinha mais abundância. E em outros momentos, o contrário também aconteceu. Se a gente partir do pressuposto aqui, e esse pressuposto tem muita possibilidade de estar correto, de que esses 35 quilos são de prata, isso vai equivaler ao salário de um trabalhador por 15, talvez 20 anos de trabalho. Não é pouco dinheiro. Se você voltar para o Antigo Testamento, vai perceber que a cidade de Samaria, por exemplo, foi comprada por 2 talentos. É muito dinheiro, uma quantidade enorme. Então, o que a gente também já deduz é que esse senhor é um grande investidor. Ele tem muitos talentos. Só a disposição aqui no começo da parábola, ele coloca na mão dos seus servos 8 talentos. Você pode somar aí na sua cabeça, 8 vezes 35 do metal mais precioso que se tem na época e com grande valor comercial. Então, a diferença para a prática de que ele era rico e ele confiou coisas valiosas, ela perde a importância porque receber 1 talento, mesmo que outro tenha recebido 5, é receber uma quantidade de dinheiro muito grande. Um outro detalhe a ser colocado aqui, muito importante também. Eles não recebem seus talentos como se eles tivessem uma transferência de propriedade. Em nenhum momento a propriedade é transferida. Ele lhe confiou, porque esses seus servos são servos específicos. O texto diz que eles têm cada um a sua capacidade. Qual é a sua capacidade? A capacidade de lidar com quantidades. Vou explicar melhor. Todos eles recebem a mesma incumbência, lidar com seus talentos. Um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1 talento. O que isso quer dizer? Que eles todos têm a mesma habilidade, a habilidade de lidar com talentos.
mas eles não têm a mesma capacidade de lidar com a quantidade desses talentos. Um pode lidar com muitos talentos, recebeu 5, ou seja, ele vai lidar com um valor altíssimo, muito grande. Outro vai receber 2, outro vai receber 1 e ele sai a negociar. O que nós podemos inferir no texto é que eles são negociadores. Se a gente for transferir para o nosso momento, digamos assim, um investidor muito grande que tem uma grande posse de capital chegou e colocou para aqueles que trabalhavam com ele, ou seja, investidores, gente que vai sair para multiplicar o dinheiro e confiou isso. Da mesma forma que o servo pode ser alguém que cuida da fazenda, que cuida da casa, que cuida da aparência, que cuida da arquitetura, que cuida do gado, que cuida de seja lá o que for. Tem gente que cuida do dinheiro do seu senhor e é especificamente estes que estão na parábola. Se ele confiou os seus bens, o que ele esperava é que depois de algum tempo esses bens dessem rendimento. Então, mesmo sem ler o final da parábola, a gente já sabe que o que ele espera é que os 5 ou 2 ou 1 talento sejam mais do que isso. Essa é o sentido da parábola. Podemos também colocar uma outra coisa aqui, eu peço que você preste muita atenção nisso. Como os talentos não são transferidos, eles não têm mudança de dono, eles são confiados a algo sobre o absoluto de Deus aqui. Deus é o único absoluto em todas as páginas da Bíblia. A gente não pode construir uma teologia sobre uma parábola, mas pode entender que Deus nunca se contradiz. Há algo importante para todos os dias na nossa vida ao lermos parábolas como essa e outras frases de Jesus sobre posse. Vou repetir. Deus é o único absoluto do universo. Começamos por uma declaração dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Neste mundo há muitos caminhos relativos e há verdades que podem se transformar em mentiras no decorrer da vida. Sim, e a gente discute definição de vida, mas Deus é o absoluto em relação a isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Absolutamente não há nenhuma outra forma de chegar ao Pai que não seja Cristo. Absolutamente a voz que sai, a palavra que sai da boca de Jesus é a verdade absoluta. Absoluta. E eu e você só teremos uma verdade absoluta quando falarmos as palavras dele. E vida é algo que provém dele. Absolutamente, ele é o detentor, criador e mantenedor da vida. Isso se dá também em relação às posses. Você pode ter um carro no seu nome, você pode ter uma casa no seu nome e a conta e tudo que tem na sua conta de dinheiro, todo o seu patrimônio é propriedade sua, mas essa propriedade nunca será absoluta. Ela lhe foi atribuída, ela foi confiada. Ele diz, não furtarás. Isso não significa que aquilo que está comigo é uma propriedade absoluta. Isso quer dizer que nenhuma pessoa pode interferir naquilo que Deus me confiou. Isso pode ser aplicado, por exemplo, à sua família. Eu tenho filhos, mas meus filhos não são absolutamente meus, eles são absolutamente de Deus. Nós vivemos governados. O nosso sistema atual é um sistema republicano, tripartido. Mas olharmos para o passado, se nós olharmos para o passado, veremos reis. Na Idade Moderna, se caracterizou por reis que chamamos de reis absolutos. Embora técnica, historicamente, nós chamamos eles de absolutos, eles nunca foram. O único rei absoluto é Deus. O que nos faz compreender uma coisa importante sobre essa parábola. O dono é dono de 5 talentos no começo, ele é dono de 2 talentos no começo, ele é dono de 1 talento no começo, embora os talentos estejam nas mãos dos seus servos, ele é o dono absoluto dos talentos. Mas há algo também que deve ser acrescentado ali, ele é dono dos servos também. Ele é dono de 8 talentos e dono absoluto de 3 servos. Toda a vida, toda a habilidade, todo o tempo, tudo que os servos dispõem para multiplicar os talentos, para se manter vivos, também tem o mesmo dono dos talentos. Ele é assim. Mais uma coisa deve ser colocada sobre a compreensão dessa parábola. Deus, ele é justo e ele nos trata com justiça e equidade. Mas a noção de equidade de Deus não é a mesma noção de equidade que se popularizou fora da Bíblia. O maior bem que Deus pode conceder a cada um de nós é a sua presença. E Deus não nega a sua presença e as bênçãos que emanam da sua presença. Mas isso não significa que Deus vai nos abençoar na nossa concepção de bênção equitativamente. Você pode receber de Deus mais coisas que outras pessoas receberam.
Você pode ter sido abençoado com mais filhos que alguém. Você pode ter sido abençoado com mais posses, mais patrimônio que alguém. Você pode ter sido abençoado com menos habilidades e capacidade de fazer determinadas coisas que alguém. Você pode ter nascido em um lugar que proporciona a você mais condições e mais conforto que outras pessoas. E todas essas coisas vêm de Deus e você pode se declarar abençoado, porque Deus nunca lhe negou a sua presença, a sua graça. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas como Abraão e Jó, que receberam muito mais posses do que a viúva, muito mais riquezas do que aquela pessoa que estava em Sarepta e muito mais coisas que outros personagens no decorrer do tempo. Para algumas pessoas, Deus falou, entrega tudo que você tem. Ele não disse o que ele disse para o jovem rico para outras pessoas. Para uns, eles tiveram que abrir mão das redes. Mas Moisés, por exemplo, não teve que abrir mão do seu cajado, ele teve que abrir mão de outras coisas. A conclusão que chegamos com isso é que o projeto de redenção, salvação e propósito que Deus coloca para os seus filhos, ele é personalizado aos seus filhos. Deus é justo e gracioso para com todos os seus filhos. Ele concede bênçãos a todos os seus filhos e o benefício da sua presença para todos os seus filhos. Mas Ele escolhe como Ele fará isso, conforme Ele pensa e entende perfeitamente o contexto, a personalidade e os dons dos seus filhos. No desenvolvimento da parábola, aquele que recebeu 5 talentos voltou com 10, ou seja, ele trabalhou, dobrou a quantidade de bens do seu senhor. Aquele que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa, voltou com 4, e no decorrer da parábola eles escutam a mesma coisa, como aquilo que está escrito no verso 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu senhor. E agora o personagem principal, no sentido de que aquele personagem para o qual Jesus mais queria chamar a atenção, entra em cena. Aquele que recebeu 1 talento. Ele volta com o talento e apresenta a sua justificativa pelo que ele fez e recebe uma devolutiva daquilo que ele fez, e o texto se dá dessa forma. Verso 24 de Mateus 25 diz: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele apresentou uma justificativa. Eu peguei aquilo que te pertencia, ou seja, 35 quilos de prata, algo que poderíamos assim rapidamente pensar que seria o equivalente hoje a $500 milhão, e voltou com a mesma quantidade. Ele foi incompetente, não dá, e não precisamos pensar muito para concluir isso, porque a sua tarefa era multiplicar, e ele não multiplica nada. Ele chega e devolve, dizer assim, ó, tá aqui o que é teu. Olhando com mais profundidade para isso, nós vamos perceber que não é o que era dele. Aquele senhor foi fraudado, porque ele roubou-lhe o próprio trabalho. Ele devolveu a mesma quantidade de talento, a mesma quantidade de bens que lhe foi confiada, mas o seu tempo, o seu trabalho, a sua capacidade, aquilo que ele é pago para fazer, aquilo que ele foi chamado a fazer, foi tolhido, foi roubado do seu senhor. Ele gerou um prejuízo. Agora ele justifica o prejuízo e ele diz assim: eu fiz isso por quê? Porque eu tenho uma ideia de você que justifica esse tipo de atitude. Você é, e ele começa a fazer a lista: homem severo, ceifa onde não semeou, ajunta onde não espalhou. E isso me gerou receio, e por este receio eu escondi o seu talento. Está aqui o que é teu. Ele faz um desenho do Senhor. Agora, rapidamente também a gente percebe quem é o Senhor da parábola. O Senhor da parábola é um Jesus, aquele que iria voltar, que foi a pergunta do começo. Quando o Senhor voltar, que sinal perceberei? Jesus está devolvendo a pergunta, ele está dizendo: quando eu voltar, o que eu vou perceber em você? Eu vou perceber um medo de me encontrar? Porque a ideia que você faz de mim é que eu simplesmente venho para ajustar a conta, mas enquanto você me espera, você não teve alegria nenhuma em me servir. Você simplesmente está definindo o caminho entre
o ponto onde nós estamos até o ponto onde nós vamos encontrar entre certo e errado, a definição desse servo é aquele que passou o tempo todo tentando não fazer o que é errado para permanecer no lugar. Sabe o que Jesus está dizendo é o seguinte: se a motivação da sua caminhada é medo de se perder, se queimar, cuidado, você pode não chegar no final da caminhada. Se você está perguntando que sinal haverá da minha vinda simplesmente porque você quer olhar e perceber as catástrofes ao redor e não ser afetado com as catástrofes, a sua classificação é de servo mau. O que ele está dizendo é que para entrar na alegria do seu Senhor, há uma pouca alegria ou algo que é experimentado no caminho, na qualidade e na vontade de servi-lo. O que define o mundo por vir é um mundo onde as pessoas servem alegremente, se alegram na alegria de fato desse Senhor. Ele diz: entra na alegria do Senhor, porque essa alegria já foi experimentada agora ela vai ser expandida. Há uma conclusão muito importante a ser colocada aqui. Aquele servo não fazia a menor ideia de para quem ele está trabalhando e a definição do seu Senhor definiu a si mesmo. Quando o pecado entrou no mundo, os seres humanos, influenciados pelo poder do mal, começaram a não reconhecer mais o senhorio de Cristo sobre tudo e todos. É por isso que se faz necessário pensar biblicamente sobre a nossa responsabilidade frente às expectativas de Deus para conosco. É por isso que se faz necessário pensar biblicamente. Pensar biblicamente sobre a nossa responsabilidade significa que, mais do que as nossas expectativas sobre o fim do mundo, da existência e do mal, também tem que se acrescentar as expectativas de Deus sobre aquilo que vai marcar o momento final da história. Essa frase que eu li está na página 68 desse guia de estudos à procura da verdade, que eu recomendo fortemente que você adquira. Isso é gratuito, é só você ligar para a gente ou entrar em contato conosco pelos canais que estão aparecendo agora aqui na sua tela. E por que eu digo isso? Porque pensar biblicamente é conhecer a Deus como Ele é. Pensar biblicamente é conhecê-lo pessoalmente e não colocar as nossas expectativas sobre as coisas, mas compreender as expectativas de Deus sobre as coisas. Pensar biblicamente só se pode acontecer quando nós pensamos a partir do estudo sistemático, contínuo, verdadeiro e profundo da sua palavra. A Novo Tempo existe por causa disso, eu te chamo para fazer isso. O servo bom foi caracterizado por conhecer o talento, por conhecer a sua função, mas fundamentalmente porque ele conhece o seu Senhor. O servo mau é caracterizado porque ele sabe o que é talento, mas não sabe o que fazer com o talento e muito menos ele conhece as expectativas, as características do seu Senhor. Ele não era alguém que conhecia o Senhor, ele era alguém que trabalhava com outros dois que conheciam o seu Senhor. Ele não era alguém que conhecia Cristo, é alguém que conhece alguém que conhece a Cristo. Você conhece Jesus? Ele definiu a vida eterna assim. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Venha conhecer também, trabalhe com Ele, ande com Ele, entre na alegria dele.